Mas voltando pra área que me interessa agora. Vamos lá. Eu era um cara que tinha muito medo de palco, cara. Eu toquei muito tempo em banda, toquei 8 anos em banda. E no começo foi muito difícil pra eu subir no palco e olhar aquela plateia, aquele fervo de gente e falar no microfone, cara. Tipo, claro que as coisas evoluem e tudo mais. Hoje eu consigo falar aqui, olhar pra câmera, falar com o público tá normal. Super bem, né? Mas, cara... Quem vê não diz, né? mas, cara, tem algum segredo, cara? Algum jeito que eu possa dominar essa arte de falar com a plateia de uma forma diferenciada o mais rápido possível? Sim, a tua pergunta é excelente, né? Na verdade é um conjunto de coisas. Eu também tinha medo de falar em público. Eu também sou músico, sou baterista. E um dia faltou o cara que ia falar no lugar lá e me empurraram na frente. Foi terrível, assim. E acabei descobrindo que eu tinha uma tendência a falar, né? Mas eu confesso pra vocês que aí desses 26 anos de carreira, até lá o quarto, quinto ano, eu ainda sofri de uma ansiedade pra falar. Às vezes ia muito no banheiro antes, ficava nervoso, não dormia direito, né? Bom, primeira coisa é o seguinte, um pouco do nervosismo e do branco é bom, é sinal que você se preocupa com a plateia, você quer entregar alguma coisa. Existe um jeito negativo de não se preocupar, é o cara que tá nem aí, dane-se, né? Cara, eu vou fazer aqui, já fui pago mesmo, pá. Quando você se preocupa, o cara que toca, o cara que prega, o cara que faz uma palestra, o cara que comunica, é sinal, olha, eu me preocupo com o que a plateia vai pensar. Então isso é bom. Eu sempre digo assim, algumas dicas. Primeira coisa é tirar o peso da apresentação. Sabe, cara, não estão esperando da banda, por melhor que ela seja uma banda hiper famosa. Primeira coisa, tira o peso. Não é o último pênalti do mundo, não é o último momento da vida. Cara, se não for legal, vai ter outros. Tirar o peso, primeira coisa, né? Porque quando eu ia para uma convenção de uma grande empresa, ainda novo, né? Comecei a falar com 19 para 20 anos, ainda estava na faculdade, pô, vi os caras de cabelo branco, presidente de empresa, os caras antes da apresentação diziam assim, cara, conheço o seu pai, hein? Nós esperamos muito de você. Pô, isso é muito ruim, cara. A responsabilidade. Você se sente lá o Roberto Baggio, lá, não é da época de você, mas batendo o pênalti final lá do Brasil e Itália. Então o peso faz errar. Então tem que tirar um pouquinho do peso. Praticar, roteirizar um pouquinho, né? Quanto mais você tiver as coisas sob o seu domínio de alguma maneira, mais leve a apresentação vai ficar. Então fazer um playlist ali, fazer no caso do orador, fazer os títulos da sequência que ele vai seguir. Eu não aconselho escrever tudo, porque dá branco, você esquece uma palavra. Então o que eu faço? Eu faço os títulos, vou falar disso, vou falar Só daquilo. em tópicos mesmo, né? Fazer tópicos, né? Então são coisas importantes. Treinar antes, treinar com um público menor. São coisas que vão fazendo com que a gente se solte. Técnicas, um bom curso de teatro, de oratória, são coisas que ajudam, né? Cara, então Autoconfiança ajuda muito. Então, esse tipo, eu dava aula, muito tempo dei aula de informática, dei aula de teste de software, inclusive, que eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas também. E dei muito tempo aula. E uma vez me pegaram de surpresa. Amanhã, Thiago, você tem que dar um curso para 45 pessoas. Um curso não, uma aula, fazer uma palestrinha ali sobre o curso. Cara, eu não estava preparado, era numa faculdade que agora eu esqueci ali em Curitiba, numa sala de aula cheia de gente. E, tipo, ia as pessoas que estavam ali fazendo as aulas, mas também ia quem passasse por ali podia entrar, sabe? Entendi, que beleza. Nossa, cara, tipo, gente que não tinha nada a ver com o negócio ali. Normalmente era testador de software, pessoas que queriam trabalhar nessa área. Cara, eu juro pra você, cara, eu falei uns 15 minutos e comecei a travar, assim. Daí quando você começa a travar, o peitinho começa a estufar, né? Você fica meio apreensivo, assim, né? Sua, frio. Comecei a suar, cara. Cara, eu tive que tomar uma água. Mas é difícil, né? Pra quem não... descontrolou a mente, né? Porque você fica imaginando coisas lá dentro, né? Cara, e agora? Cara, essa ideia é zica. E se a galera levantar e for embora? Aí você começa a alimentar o monstro, né? Que nem aconteceu ainda, né? Então eu não tinha um roteiro. Sim. Porque assim, Thiago, vai lá. Só vai. Entendeu? E eu só fui. Né? E sorte que realmente eu dominava o assunto, trabalhava na área há muitos anos, né? E consegui falar o que eu queria falar. Só que o nervosismo ali, cara... te zera ali, né? Eu fiz um curso... Material de apoio e tal. Fiz um curso de oratório também. Se comentou de oratório ali nas palestras, né? Uma coisa que, cara, arrebentou com a minha parte comunicativa e você vê, né, como foi inocente numa brincadeira. Eu percebi que eu fazia uma brincadeira de trocar sufixo e prefixo de duas palavras. Então eu jogava o prefixo de uma no sufixo de outra e juntava duas palavras. Cara, inconscientemente aquilo arrebentou com a minha dicção, minha forma de falar. Porque quando eu fui perceber, eu tava começando a trocar a palavra e gaguejar em cima disso. Foi uma técnica que eu aprendi no
no curso de oratório, tô fazendo PNL agora também. E aí que você vai tendo as manhas, né, cara? Numa inocência dessa acaba quebrando cara, que foi construído durante muito tempo, né? Cara, isso que eu queria perguntar pra você. Qual que é o diferencial de você saber a base teórica de uma técnica pra você poder aplicar na prática? Por exemplo, que nem você falou, cara, eu vou devagarinho tirando peso da responsabilidade, então eu vou treinando com uma plateia menor, daqui a pouco eu vou com uma plateia maior, né? Mas tem que ter umas manhas ali atrás para também numa dificuldade, Nossa, né? sim. Saber a teoria para aplicar na prática. Não, sim, certo? sim. E a competência vem na prática, né? Não tem como se aprender sem falar, né? Uhum. Você pode saber o que fazer e não conseguir fazer, né? Sim. Só vem com a prática. Mas, cara, eu acho que, por exemplo, quando você antevê algumas coisas, você se prepara para aquilo. Uhum. Por exemplo, eu já tive de tudo em palestra. Eu já tive, minha cinta já arrebentou, o botão do paletó já voou, ataque epilético, falta luz, pegar... Uma vez eu fui dar uma palestra em Camboriú e pegou uma interferência numa academia do lado, cara. Era uma academia daquelas de jump. Sim. Cara, e era a mesma frequência do meu microfone. Então eu parava de falar... Eu falava, precisamos nos motivar. Daí, e 1, e 2, e 3, e 4. Cara, eu tive que falar sem parar. Eu tive que falar sem dar espaço, porque senão entrava, né? Mas, por exemplo, a questão do branco, né? Meu pai me ensinou a técnica do branco. Né? Dar o branco, você transformar isso numa piada a seu favor. Por exemplo, né? No começo da carreira, dava um branco, né? Meu pai me ensinou isso, né? Puta, pessoal, esqueci o que eu tava falando agora. Esqueceu mesmo, só que o pessoal acha que é brincadeira. Puta, vou ter que começar de novo. Boa noite, meu nome é Daniel Godri Júnior e tal, que bom que vocês vieram. A galera tira o peso. Sim. E enquanto isso, você tá pensando, você tá retomando aquilo que você perdeu. Então é uma técnica. É uma técnica que você tá brincando com o público e ao mesmo tempo retomando a tua... E se não retomar a consciência, não lembrar? Não, na segunda vez. Se não lembrar, você pode pedir pro público. Vamos ver se você tá atento aí, valendo um livro aí. O que você achou aí? Tal, até agora, o que te chamou a atenção? Tal, né? Você pode chamar o público para... Porque também o público não precisa saber que você esqueceu, né? Não. Pode chamar o público para te ajudar, né? Quem sabe o que foi falado até agora aí, valendo um livro aí, na plateia? Você tá fazendo a pessoa te ajudar, né? Ah, você falou agora do pós-venda. Legal. Cara, parabéns, você tá ligado, hein? Ganhou um livro aqui. Continua.